Olá, boa tarde. Foram identificados e indiciados pela polícia os acusados de envolvimento nesta agressão que mostramos há 2 semanas. Um adolescente também foi responsabilizado. Estas imagens impressionantes mostram um rapaz com camisa do Santa Cruz sendo agredido a socos, pontapés e pauladas. Uma pá também foi usada pelos agressores. 3 criminosos foram indiciados por tentativa de homicídio sem dar chance para a vítima se defender. Mas a vítima também foi indiciada pela polícia. A gente vai explicar o porquê. Esse é um dos assuntos de hoje. Veja também. Justiça condena os 2 réus pela morte do médico Arthur Eugênio. O resultado saiu depois de 5 dias de julgamento. Só a última sessão teve mais de 17 horas. Bandidos fogem pelo teto da cela da delegacia de Boa Viagem, na zona sul do Recife. 3 dias de trânsito complicado na Ponte do Pina por conta de uma obra na rede de esgoto. O vazamento não existe mais. Agora, os funcionários estão trabalhando para recuperar o asfalto. Taxistas fazem protesto contra o Uber em Jaboatão dos Guararapes. O trânsito ficou complicado. Tribunal de Justiça faz mutirão para pessoas que pediram um seguro DPVAT e não concordam com o valor. 5.000 pessoas devem passar por perícia médica até a próxima quinta-feira. 2 voos cancelados lotam o saguão de atendimento da empresa Latam no aeroporto dos Guararapes, no Recife. Diversão com exercício pelas ruas do centro do Recife. Você sabe o que é bobociclismo? É uma pedalada que só podia ser coisa, olha só, dos doutores da alegria. A gente conta já já. O Eninha TV começa agora. A Justiça considerou culpados os 2 réus julgados pela morte do médico Arthur Eugênio Azevedo, assassinado em maio de 2014. Cláudio Amaro Gomes Júnior foi condenado a 34 anos e 4 meses. Líferson Barbosa da Silva, 24 anos e 4 meses. O julgamento no Fórum de Jaboatão durou 5 dias. A última sessão começou ontem e durou mais de 17 horas. Passava das 3 da madrugada de hoje quando a juíza Inês Maria Albuquerque anunciou a sentença. A maioria dos jurados decidiu que Cláudio Amaro Gomes Júnior e Líferson Barbosa da Silva são culpados pela morte do médico Arthur Eugênio Azevedo. O Conselho de Sentença, após reconhecer a materialidade e a autoria de todos os delitos, bem como a existência das qualificadoras dos crimes de homicídio, furto e dano, não absolveu o acusado Cláudio Amaro Gomes Júnior, condenando-o. Após reconhecer a materialidade e a autoria de todos os delitos, bem como a existência das qualificadoras dos crimes de homicídio e dano, não absolveu o acusado Líferson Barbosa da Silva, condenando-o. Todos na sala do tribunal do júri receberam a informação em silêncio. Cláudio Amaro Gomes Júnior foi condenado a 34 anos e 6 meses de prisão. Já Líferson Barbosa da Silva, a 24 anos e 4 meses. Satisfeita com as penas, satisfeita com o resultado, com a seriedade do Conselho de Sentença, com essa resposta à sociedade, a essa família enlutada. A gente trabalhou muito nesse processo para estabelecer esse último grito, o penúltimo grito. Faltam 2 réus sentarem-se ali, de Arthur Eugênio. Os advogados dos réus recorreram das decisões ainda no tribunal, logo depois que a juíza leu a sentença. O fato de não concordar com o quantitativo da pena, né, nos dá o direito de recorrer, tanto da forma quanto da quantidade. Isso aí já foi feito em plenária e vamos apresentar agora as razões. Nós achamos que a pena foi excessiva. Os recursos serão julgados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Os pais e a viúva de Arthur Eugênio, que acompanharam todo o julgamento, também comentaram a decisão da Justiça. Isso é um início. A gente tem um sentimento de serenidade. A gente entende que esse resultado ele não traz Arthur de volta. Mas ele tira, sim, um peso dos ombros, ele alivia essa dor que a gente tem que carregar. Ninguém queria vingança, só que a justiça fosse feita e que eles pagassem pelo crime que cometeram.
O pai de Cláudio Amaro Gomes Júnior e Jailson Duarte também vão à júri popular pela morte do médico Arthur Eugênio. A data ainda não foi marcada. O quinto homem acusado de envolvimento no crime, Flávio Braz de Souza, morreu numa troca de tiros com a polícia no ano passado. 2 presos conseguiram fugir pelo teto de uma delegacia no Recife. De acordo com a Polícia Civil, Felipe Thales Guzmão Luz e Ivo Cabral Barbosa de Barros foram presos em flagrante no sábado por envolvimento no roubo de um carro em Jaboatão e levados para a delegacia de Boa Viagem. Enquanto aguardavam para serem levados para uma audiência de custódia, os 2 foram deixados na cela da delegacia. Foi quando, de acordo com as investigações, os 2 perceberam que havia uma brecha entre a parede e o teto por onde passam a ventilação e a iluminação natural. Eles conseguiram forçar uma barra de ferro, passar por essa brecha e fugir. Até agora, os 2 bandidos não foram encontrados. A Polícia Civil informou que pediu uma perícia na cela e encaminhou um pedido para a Corregedoria da Secretaria de Defesa Social para apurar essa fuga. E o Globocop sobrevoou a Avenida Bernardo Vieira de Melo, no bairro de Piedade, Jaboatão, hoje cedo. Essas imagens aí foram gravadas às 9 da manhã. O trânsito ficou bem lento por lá, porque vários taxistas fizeram protesto contra o Uber, um aplicativo em que o passageiro pode chamar pelo celular um motorista num carro particular. O serviço do Uber é mais barato que o do táxi. E aí, nessa manifestação de hoje, os taxistas ficaram parados em faixas da esquerda da avenida. Participaram taxistas de Jaboatão e também do Recife. Esse protesto foi coordenado pelos próprios taxistas, sem o apoio do sindicato da categoria, o Sinditaxi. Em seguida, os táxis foram todos para a frente da Prefeitura de Jaboatão e chegaram lá agora há pouco. Alguns taxistas estão reunidos com representantes da Prefeitura neste momento. A Prefeitura de Jaboatão reforçou que vem fiscalizando o transporte de passageiros na cidade. Atualmente, Jaboatão tem 1.022 taxistas cadastrados. O Uber informou que acredita que todo cidadão tem o direito de escolher como quer se movimentar pela cidade. E também no direito de trabalhar honestamente. O Tribunal de Justiça está fazendo um mutirão para aquelas pessoas que pediram o seguro DPVAT e não concordaram com o valor que foi recebido. O atendimento está acontecendo lá no Fórum Joana Bezerra, mas o atendimento lá é só para pessoas que foram convocadas pela Justiça. Outra moto? Há 2 anos, Luciano sofreu um acidente de moto, quebrou o punho e passou 7 meses afastado do trabalho. Recebeu o seguro DPVAT, mas acha que não foi o suficiente. Recebi 3 mil e um quebradinho da primeira vez, aí vim em busca da segunda etapa, porque eu não concordei com o valor. De hoje até a próxima quinta-feira, o Tribunal de Justiça está fazendo um mutirão para atender o público que recorreu à Justiça em busca de uma nova perícia. 5.000 pessoas foram chamadas para participar do mutirão, a maioria com histórias parecidas. Foi vítima de acidentes de trânsito, recebeu seguro DPVAT, mas não concorda com o valor. Assim, a gente está cumprindo a nossa meta na expectativa de, em dezembro, zerar todo o acervo de processos de DPVAT nessa sessão. Não é preciso advogado e os segurados já foram convocados. Eles vão passar por uma perícia médica. 8 médicos vão fazer o atendimento. Elas devem trazer o documento de identificação, que é importante, e os outros documentos geralmente eles já estão no processo, que é o laudo de exame do IML e os documentos referentes a atendimento hospitalar, a internamento, a cirurgias. O dia de hoje, 26 de setembro, é dedicado aos surdos. Quem não ouve também é cidadão e pode estudar, trabalhar e conviver socialmente como qualquer pessoa. É um dever, é um direito, né? Exatamente. Aí a gente vai conversar com o Bruno Fontes, ele está lá no bairro da Boa Vista, em uma empresa que conta com a mão de obra de pessoas com problemas de surdez e outras deficiências. E aí, Bruno, boa tarde para você. Conta um pouquinho da rotina dessas pessoas para a gente. Oi, Clarissa, boa tarde para você, para Márcio, boa tarde para todo mundo. Nós estamos ao vivo aqui no Atacado dos Presentes, muitas pessoas trabalhando e entre eles aí a gente encontra assim as pessoas com algum tipo de deficiência. Ali vocês estão vendo o mais alto, o Adriano apontando, ele é surdo, está inclusive dando informações para uma cliente, ele é repositor. A rotina dele, como você perguntou, Clarissa, ele sempre está ali deixando aquela parte com os produtos, né? Eles sempre organizam. Aqui o Diogo também, ó, Diogo e a Érica. Os 3 são surdos, estão aqui participando, né? Estão aqui vendo o que está acontecendo, porque hoje tem esse alerta, principalmente para essas empresas, elas ofertarem, né, essas vagas. A Rosali
ela trabalha aqui com isso, Rosali Barbosa, gerente de recursos humanos do Atacado dos Presentes. A gente queria saber quantos funcionários vocês têm nessa loja. Vi esses 3 aqui, já conversei, estava com eles aqui, eles me falaram um pouco dessa rotina. Mas desde quando vocês, então, convidam, vocês ofertam essas vagas? Boa tarde. Boa tarde a todos. A partir de 98, mais ou menos, aproximadamente, a gente já tem contratado os funcionários com deficiência. Foi quando a gente passou a ter mais de 100 funcionários na empresa. E, assim, a gente tem um total hoje de 14 funcionários aqui. 12 são auditivos, né, surdo e mudo. Então, eles trabalham que a atividade deles é reposição de mercadoria, são repositores, trabalham abastecendo, arrumando o setor e, assim, a produtividade deles é ótima, né? É normal, igual a qualquer um funcionário. Eles produzem direitinho, cobrem bem todas as normas da empresa. A gente está bastante satisfeito, assim, com o nosso quadro de funcionários. E aí as pessoas que estão em casa, por exemplo, que têm interesse em trabalhar, elas podem vir diretamente nessa loja, algum tipo de deficiência. Quais as deficiências, esses trabalhadores que vocês recebem aqui? Normalmente a gente tem recebido os deficientes auditivos e físicos também, né? Porque é mais adequado no perfil da empresa, né? Hoje a gente faz a contratação através de indicações, né? Geralmente eles mesmos indicam, têm amigos, parentes e também alguns a maioria deixaram o currículo aqui. Logo no início, né, a minha seleção foi através da Agência do Trabalho. Agência do Trabalho. Você falou em Agência do Trabalho e eu quero apresentar aqui a Tereza Farias. Ela é gerente de mão de obras e intermediação da Secretaria de Trabalho e Qualificação do Governo do Estado de Pernambuco. E eu queria saber, eu sei que vocês fizeram a campanha na sexta e conseguiram ofertar 530 vagas, um número bem grande. E eu sei que você está nessa luta. Quer dar um recado, então, para essas empresas que ainda não estão tendo essa intermediação com vocês? Boa tarde. Olá, boa tarde. A Agência do Trabalho, na última sexta-feira, a gente fez o dia D. O dia D é um dia específico para trabalhar com pessoas com deficiência. Então, nesse dia, especificamente, nós tivemos 530 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. A gente sabe que as empresas trabalham em cima de cotas, que desde 1991, quando a lei foi implantada, é uma lei federal, elas trabalham em cima de cotas. Então, quando as empresas têm 100 funcionários, elas têm 2% dessa cota para atender. Então, a gente não determina que tipo de deficiência, porque a lei também não determina assim. Inclusive, também ela não determina idade, nem sexo, nem o tipo de deficiência. É pessoas com deficiência. E eu costumo dizer para as empresas que não estão solicitando com a gente, que venham solicitar com a Agência de Trabalho. Porque a Agência de Trabalho, ela quando encaminha, a gente recebe percentuais para qualificar profissionais que posteriormente vão ser convocados para trabalhar na sua empresa. Você, inclusive, estava dizendo isso aqui para a Rosali, não foi? Exatamente, era uma parceira nossa, eu espero que a partir de hoje essa parceria retome, e é importante, não é? Porque aí beneficia não só a pessoa com deficiência, mas o Estado de Pernambuco vai angariar muito mais recursos para trazer cursos de qualificação para outros profissionais. Hoje vocês têm quantas vagas? 530 foi um número especial, porque vocês foram atrás mesmo dessas empresas, e nessa segunda-feira? Na sexta-feira nós tivemos, como é um dia atípico, que o dia D, as empresas estão dentro da própria agência. Então é interessante porque quando o profissional com deficiência, ele chega, o portador, ele chega, a empresa está lá dentro esperando ele, lá mesmo faz a seleção, o encaminhamento, é um processo rápido e no mesmo dia. Hoje, segunda-feira, nós temos também várias vagas para pessoas com deficiência ainda. A gente agradece a Tereza Farias, da Agência do Trabalho, e também a Rosali aqui Barbosa, que mostrou então como é que funciona então esses trabalhadores nessa loja aqui na Avenida Conde da Boa Vista. Voltamos ao estúdio. Bruno Fontes trazendo para a gente as informações. E a seguir aqui no NETV, um serviço do TRE vai tirar dúvidas dos eleitores que vão votar no próximo domingo. E ainda nessa edição, 8 pessoas são indiciadas por envolvimento na agressão a um torcedor do Santa Cruz no início deste mês, que a gente vem acompanhando. Agora, meio de 14, o NETV volta junto. Estamos de volta e confira agora a agenda dos candidatos à Prefeitura do Recife. João Paulo, candidato do PT, às 3 horas da tarde, faz mini carreata no bairro do Ibura. Geraldo Júlio, candidato do PSB, às 13h30, participa de encontro na FIEP em Santo Amaro. Daniel Coelho, do PSDB, às 4h30, também participa de encontro na FIEP em Santo Amaro. Priscila Krause, candidata do DEM, às 3 horas da tarde, dá entrevista a uma rádio.
Edilson Silva, do PSOL, às 6, faz comício relâmpago na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Carlos Augusto, do PV, às 2, participa de reunião com empresários da construção civil na Madalena. O Disque Eleitor, o telefone de atendimento do TRE para tirar dúvidas sobre a eleição, começou a funcionar hoje. A central do Disque Eleitor funciona na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, no bairro das Graças. O eleitor pode ligar para o número 3194-9400 a qualquer hora pelo custo de uma ligação local e tirar várias dúvidas. Saber o local de votação dele, o número de título, o número da zona, seção, se ele está obrigado a votar, se ele, aonde ele vai poder justificar, se ele estiver ausente do domicílio dele, quais as providências que ele deve adotar, quais os prazos. Nas cidades onde o sistema de votação é o biométrico, o eleitor precisa da impressão digital. Este ano tem mudança. É preciso levar um documento original. E também tem que ter foto. Mesmo que a digital dele seja reconhecida na hora de votar, ele vai ter que apresentar esse documento. Então já vai se programando, eleição no próximo domingo agora. O eleitor também pode consultar a página do TRE na internet. O endereço é o www.tre-pe.jus.br. Vamos falar agora do projeto Educação. Hoje é aula de Geografia. Vamos ver como acontece o crescimento da população. Nós vamos falar sobre a dinâmica populacional humana, desde os nossos ancestrais até o dia de hoje. São 4 momentos. A fase lenta, onde a população tinha uma expectativa de vida muito baixa pelas precárias condições. Uma fase crescente, são os avanços da Revolução Industrial. Uma fase acelerada, especialmente nos países pobres, que vivem um momento de explosão demográfica. E a 4ª fase, que é a previsão da ONU para o ano 2050, onde, de repente, teríamos um mundo com excesso de idosos, escassez de jovens. Resumindo, muito avô para pouco neto. Nós vamos nos encontrar no g1.com.br/pé. Vamos para um rápido intervalo. A seguir, 8 pessoas são indiciadas pela polícia por envolvimento na agressão a um torcedor do Santa Cruz. Você vai ver também os transtornos para passageiros de 2 voos da companhia aérea Latam que foram cancelados nesta segunda-feira. Voltamos em instantes, 12h20 agora. Estamos de volta com o NETV para falar do fim das investigações sobre essa história que a gente vem acompanhando aqui no NETV. Essa agressão que a gente mostrou há 2 semanas, um rapaz com camisa do Santa Cruz que foi brutalmente agredido no bairro do Cordeiro pouco antes do jogo entre Sport e Santa Cruz. A polícia concluiu o inquérito, um adolescente foi apreendido e 8 homens foram indiciados, inclusive a vítima. Entenda na reportagem. Foram 10 dias de investigação para o inquérito ser concluído. A polícia divulgou imagens de como a confusão começou. Homens com a camisa do Santa Cruz vão ao encontro de outros homens com a camisa do Sport. Começa o conflito. Pouco tempo depois, os do Santa Cruz saem correndo e os do Sport correm atrás. 8 adultos foram identificados e indiciados pelas brigas. 3 por tentativa de homicídio, sem chance de defesa para a vítima. Renato Assis da Silva, de 23 anos, Wagner dos Santos Silveira, de 25 anos e Carlos Renato da Silva, de 23 anos. Os 3 podem pegar até 36 anos de prisão. Outros 5 foram indiciados por rixa, promoção de tumulto e associação criminosa. Vitor Eduardo Gomes da Silva, de 20 anos, Teodorico Bezerra Cavalcante Bisneto, de 23, e Tiago Mendes Barbosa, de 26 anos. As 2 vítimas feridas também foram indiciadas. Hamilton Lima dos Santos, o Buiú, de 27 anos, e André Salles de Luna Júnior, de 25. Por enquanto, um adolescente está apreendido e 2 criminosos estão presos. Vitor Eduardo, que foi preso em flagrante, e Renato de Assis, que foi preso um dia depois em Camaragibe. Ele aparece nesse vídeo dando pauladas na cabeça da vítima. De acordo com a polícia, 2 dos indiciados são considerados foragidos: Wagner dos Santos e Carlos Renato. Os outros 4, por enquanto, ainda não estão com mandados de prisão.
Mas a polícia quer a prisão de todos. O inquérito já foi enviado para a Justiça e o delegado responsável pelo caso espera agora autorização para prender aqueles envolvidos que ainda estão soltos. A gente teve muita cautela em individualizar a conduta de cada um. Já está com o Ministério Público, provavelmente hoje haverá denúncia nesse caso e vai ficar à disposição do Poder Judiciário. E 2 voos da companhia aérea Latam foram cancelados hoje cedo no aeroporto do Recife. Os passageiros que embarcariam para o Rio de Janeiro e Brasília tiveram que esperar na fila. Muita gente que viajaria antes das 7 da manhã teve que aguardar uma vaga em voos de outras companhias aéreas. A área de atendimento ficou lotada, alguns passageiros reclamaram da falta de informações. Uma fila enorme, embarcado, estava atrás da Rio de Janeiro e Brasília. E o que explicaram para o senhor? Não tinha explicação. Eu fui lá no balcão, falaram que estava atrasado, o voo atrasado. Mas vinha explicar, não explicava nada, para ninguém. Nós procuramos a Latam, a assessoria confirmou que os passageiros do voo para o Rio de Janeiro foram acomodados em outras companhias e o voo para Brasília foi reprogramado para as 2h05 da tarde. A Latam disse que está prestando assistência aos passageiros. E quem precisa passar pela Ponte Paulo Guerra, no bairro do Pina, no Recife, todos os dias está enfrentando muito trânsito por causa de uma obra da Compesa que começou na última sexta-feira. A gente mostrou esse problema no sábado aqui no NTV, uma tubulação estourou e aí uma área teve que ser interditada para o trabalho dos funcionários. Bruno Fontes esteve por lá mais cedo. Bruno, todo mundo a gente já está percebendo que o congestionamento está complicado lá, né? Muita gente reclamando, inclusive a nossa equipe ficou presa lá no trânsito, na Avenida Agamenon Magalhães, porque é aquela passagem, né, para a Zona Sul, para Boa Viagem. Então é logo na subida da Ponte Paulo Guerra e ela no meio mesmo que esse buraco foi aberto por causa então de uma tubulação de esgoto. E a gente teve hoje então para saber o que é que vai acontecer quando eles vão liberar então aquela área. Vamos ver a reportagem. Quem chegou até este trecho teve que ter paciência. Olha quantos carros na área do Largo do Cabanga. Isso é de manhã, de tarde e de noite, assim, ó. Direto. Depois que o buraco aqui abriu, não foi por causa do vazamento? Positivo, meu querido. A viagem está atrasada? Atrasa constantemente. Quanto tempo de atraso já? 2 horas de atraso. Toda a ligação para a Zona Sul. Então, vê, agora quem vem lá a gente viu agora da Agamenon Magalhães, está totalmente parado lá. Já são 3 dias de trânsito lento nesse trecho. A tubulação de esgoto estourou na última sexta-feira. O vazamento de água a 2,5 metros de profundidade abriu um buraco gigante no asfalto, bem na subida da Ponte Paulo Guerra, no sentido Cabanga, bairro do Pina. Um local muito movimentado, onde se encontram os carros que vêm da Avenida Agamenon Magalhães e também do Cais José Estelita. De acordo com a Compesa, a obra emergencial, que começou ainda na sexta, é para consertar a rede coletora de esgoto. Hoje, os técnicos recuperaram a tubulação. O trabalho agora é para fechar o buraco e liberar de vez o trânsito. A previsão da Compesa é de que todo o serviço esteja pronto até amanhã. Quanto tempo já nesse trânsito? 20 minutos a meia hora. Dias normais é bem rápido, né? 10 minutos, 15 no máximo. E a seguir, 2 pessoas são presas acusadas de assaltar ônibus. E vamos mostrar também o domingo de alegria no centro do Recife. Até já. Estamos de volta. Um homem e uma mulher acusados de praticar assaltos a ônibus aqui na região metropolitana foram identificados e presos. O que ajudou a polícia foram fotos que eles faziam e postavam nas redes sociais. Uma das fotos foi feita dentro de um ônibus. A polícia conseguiu a prisão preventiva do casal e de uma terceira pessoa que também roubava nos ônibus. Um dos assaltos foi no Xambá Joana Bezerra, no dia 5. Um homem de boné recolhe objetos dos passageiros. Em seguida, aparece outro assaltante, também de boné. E, por último, a mulher de cabelo vermelho. Um dos homens é André Henrique Neves Ferreira, de 19 anos, que confessou ter cometido mais de 20 assaltos a ônibus. A mulher é Maria Tereza da Silva Bezerra, de 26. Eles foram presos no Prado por mandado de prisão. A polícia conseguiu chegar até eles com a ajuda de fotos como esta, que circulavam pelas redes sociais. Ajudou muito as imagens, as informações dos motoristas e cobradores que já conheciam o casal, inclusive já circulava nos grupos de WhatsApp dos motoristas e cobradores esse casal, a foto desse casal como sendo assaltantes de ônibus contumazes. E a gente conseguiu então identificá-los e pedir a prisão preventiva deles.
De acordo com a polícia, a mulher vendia pipocas nos terminais de ônibus da região metropolitana e o homem pedia esmolas. Em seguida, os dois entravam nos ônibus e cometiam os assaltos. Também foi preso Williams Nunes da Silva, de 24 anos, enquanto assaltava um ônibus da linha PE 15 Boa Viagem no último dia 15. A polícia ainda procura outras 2 pessoas acusadas de assaltos a ônibus. Quem tiver informações, você pode ligar para o Disque Denúncia 3421-9595, 3421-9595. Temos detalhes da previsão do tempo para esta segunda-feira, parcialmente nublada, viu? Não deve chover aqui na região metropolitana. Imagens ao vivo do Recife, máxima de 31 graus. Amanhã é o aniversário de Igaraçu na região metropolitana, são 481 anos, mesma idade da matriz de Cosme e Damião, padroeiros da cidade. E tem comemoração por lá hoje. Às 7h30 da noite vai ser celebrada uma missa pelo padre Adriano Chagas. Depois, às 8h30, tem shows com as bandas Taquitá, Farra de Madame e Gabriel Diniz. Gabriel Diniz substitui a Anitta, que precisou desmarcar o show por um problema na voz. O palco está montado no sítio histórico de Igaraçu, perto da Câmara de Vereadores. E também tem festa amanhã, viu? A programação está no nosso portal de notícias na internet, o g1.com.br/pe. Os Doutores da Alegria utilizam a arte do palhaço para ajudar principalmente na recuperação de crianças internadas em hospitais. É um projeto que nós já mostramos algumas vezes aqui no NETV Primeira Edição e que arranca muitos sorrisos dos pequenos pacientes. E ontem, os Doutores da Alegria se reuniram lá no centro do Recife para um passeio ciclístico cheio de diversão. Com essa turma, show tristeza. Até para fazer exercícios de alongamento é uma palhaçada só. Quantas caras e bocas. E o que danado é aquecimento das galinhas. Esse passeio especial de domingo foi para comemorar o aniversário de 13 anos da organização não governamental Doutores da Alegria, no Recife. Eles saíram dos hospitais, onde levam um pouco de diversão para quem está doente, e vieram para as ruas e praças do Recife para arrancar boas gargalhadas. Tem hora que a gente enlouquece um pouco, mas é bom demais, porque é divertido, é muito vivo. A gente precisa desses Doutores da Alegria em hospital e tudo que é de beleza para trazer saúde e paz para todos nós. Depois do aquecimento, tudo pronto para a bobocicleta. Uma pedalada de bobos, no bom sentido, né? E a turma do pedal foi dar uma força a essa palhaçada de 6 quilômetros pelo centro do Recife. Bom demais. E assim a gente vai se despedir. Novo encontro amanhã marcado ao meio-dia no NETV. Ótima tarde para você. Boa tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte, Jorge Guilherme. NETV Primeira Edição. Oferecimento Ninho Levinho. Forte como sempre, levinho como nunca.